Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, conhecemos tão bem e eu quero partir nessa manhã a partir dessa escritura com você. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, repita comigo, confessar Jesus como Senhor. O apóstolo Paulo diz, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós olhamos para a carta aos Romanos e Paulo expõe a justificação pela fé e ele deixa claro que a salvação, os judeus que não se submeteram à justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando a que vem de Deus, ele deixa claro que o caminho da salvação é a confissão do senhorio de Jesus Cristo, crendo no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e então seremos salvos e somos salvos. O tema da minha mensagem nessa manhã é justamente essa declaração do apóstolo Paulo, o senhorio de Jesus Cristo. Paulo deixa claro que a salvação é resultado de uma confissão muito específica, confessar Jesus como Senhor. E eu sei que muitas vezes as pessoas pensam que essa confissão do senhorio de Jesus Cristo é simplesmente uma confissão sem uma vida empenhada à obediência, à submissão ao Senhor. Ao olharmos para essa palavra Senhor, essa palavra é a palavra grega Kyrios, que no mundo antigo grego-romano era usado e significava senhor, mestre ou proprietário. Essa palavra Kyrios, nesse mundo antigo, o contexto em que ela era usada, por exemplo, no contexto de autoridade. Um Kyrios, ou seja, um senhor, era alguém que tinha domínio sobre algo ou sobre alguém. Por exemplo, o chefe de uma casa, o dono de terras ou até mesmo um tutor legal. Essa palavra também ela era usada nas relações sociais. Podia ser uma forma respeitosa de se dirigir a alguém mais velho. Eu aprendi esses dias agora, esse final de semana estava em Curitiba, e a nossa diretora disse para mim assim, Tiago, a gente não diz mais velho, a gente diz sênior. Aí elevou a categoria. Então, era uma forma de se dirigir a um sênior, curios, senhor, uma forma respeitosa. Essa palavra também, ela estava associada a direito de posse. Por exemplo, quem era curios ou quírios de algo tinha autoridade legítima para decidir sobre aquilo que ele era dono. Infelizmente, no nosso idioma, no português, essa palavra, o significado dela é muito irrisório, comparado ao que o texto grego, ou o que a palavra grega significa. No Novo Testamento, Senhor, irmãos, significa aquele que é dono, mestre, autoridade máxima sobre as nossas vidas. A Bíblia deixa claro que Jesus ressuscitou, Atos 2, no verso 36, o apóstolo Pedro, na verdade, no seu sermão do Pentecostes, quantos se lembram? A Bíblia diz em Atos 2, 36, Pedro diz, esteja absolutamente certa, toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, Jesus é Senhor. Deus o ressuscitou e fez dele Senhor e Cristo. A Bíblia diz também em Romanos 14, verso 9, foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Então, é um fato incontestável no Novo Testamento que Jesus é o Senhor. E a confissão do senhorio de Jesus Cristo é um dos pilares da fé cristã. Essa confissão, ela não é apenas uma declaração em palavras, mas é um ato de rendição total, de reconhecimento, de submissão ao Senhor Jesus como Senhor absoluto das nossas vidas. Paulo entendia, e o primeiro ponto, então, entendemos o que essa palavra ela significava no contexto bíblico. Confessar Jesus como Senhor, Ele é o meu dono. A minha vida está empenhada a obedecê-lo, a viver para Ele, a obedecê-lo em tudo. Paulo entendia, número 2, que Jesus é o nosso Senhor, pois dele ou por Ele fomos comprados. Ele é o nosso dono porque Ele nos comprou. Rick Renner, em seu livro Armado para a Guerra, você pode encontrar no nosso site, Verbo Shop, ele dedica um capítulo inteiro só para falar da redenção. E nesse capítulo, ele mostra que o Novo Testamento
nós temos no Novo Testamento 4 palavras para redenção. Antes de redenção ser aplicada como nós a conhecemos hoje, o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação, a nossa redenção, no antigo Israel, quando alguém contraía uma dívida, para se safar dessa dívida, sair dessa condição de escravidão, porque a pessoa contraía uma dívida, ela não tinha como pagar, então ela, os bens, a sua família se tornavam escravos. E para sair dessa escravidão, de acordo com Levítico capítulo 25, haviam 3 maneiras. A primeira delas, eu vou destacar 2 delas, depois você, eu sei, estudioso, interessado, vai lá ler Levítico 25. O texto deixa claro que para sair dessa escravidão, dessa dívida, havia 3 maneiras. 2 delas nós conhecemos bem. Número 1, o ano do jubileu. Quando se lembram? 50 e 50 anos, as dívidas dos escravos eram perdoadas, eles eram livres. Então, se o último jubileu aconteceu há 2 anos, significa que 48 anos debaixo de escravidão, esperando, né, o próximo jubileu. A segunda forma, a segunda maneira, era a redenção. O que era a redenção? Um parente mais próximo ia agir como um resgatador, procurava saber o valor da dívida, pagava toda a dívida, e essa pessoa que estava debaixo de um senhorio tinha agora um novo dono, tinha agora um novo senhor. Então, Rick Renner, falando dessas 4 palavras para a redenção no Novo Testamento, ele diz que a primeira delas é a palavra agorizo, e esse era um termo técnico usado para descrever um mercado de escravos. Era um mercado deplorável de escravos, onde os escravos eram levados diante de seus potenciais compradores. Suas cabeças eram sacudidas, sua resistência era testada, sua saúde bucal era avaliada, porque se falava muito a respeito da própria saúde daquele escravo. E então, nós olhamos para a palavra, irmãos, o belo paraíso de Deus, o mundo que Deus criou, os seres humanos que Deus criou para refletir a sua imagem, para governar, o belo paraíso de Deus se transformou, por causa do pecado, nesse mercado deplorável de escravos. A Bíblia diz, irmãos, que nós éramos filhos da desobediência, nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Por vários momentos, a Bíblia destaca a condição de escravidão em que nós estávamos. Por exemplo, em Romanos capítulo 6, verso 17, Paulo diz: graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado. Não é nossa realidade mais. Amém? Mas era a nossa realidade antes de Cristo. Escravos do pecado. Romanos 6, 18, libertados do pecado. Hoje somos servos da justiça. Mas antes dessa libertação, essa era a nossa condição. Uma condição de escravidão. Então, essa primeira palavra, Rick Renner diz, a palavra grega, ok, pessoal? Essa primeira palavra é um termo técnico usado para descrever esse mercado de escravos. Ele diz que a segunda palavra usada para redenção no Novo Testamento é a palavra exagorizo. Não sei se seria exatamente essa a pronúncia, tá bom? Mas ele diz que essa palavra é composta por ex, que significa para fora de, e agorizo, o mercado de escravos. Jesus não veio só inspecionar a condição de escravidão em que nós estávamos. Ele veio para nos tirar da escravidão. Ele veio para nos tirar, para nos libertar dessa escravidão. E aí Rick Renner diz que a terceira palavra que encontramos no Novo Testamento para a redenção é a palavra grega lutro, que significa libertar um cativo por meio de um pagamento, de um resgate. Aquele que contraiu uma dívida está aqui debaixo de escravidão. O parente mais próximo que ia agir como um resgatador, ele não podia simplesmente dizer, não, agora eles serão meus servos, a família, os bens, tudo vai me pertencer. Não, para que isso acontecesse, um preço precisava ser pago. Então, como eu disse, procurava saber o valor da dívida, deve tanto, eu assumo a dívida deles, eu pago a dívida deles. Saía desse senhorio e agora tinha um novo dono. Aí alguém pode pensar, mudou o quê? Parece que trocou 6 por meia dúzia. Mas não. Este parente mais próximo agiu como um resgatador, pagou a dívida, não para tratar aquela família como escravo, mas como membro da família. O que a Bíblia diz que Deus fez em Cristo por nós? Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção. Redenção é um ato de compra. Agora, irmãos, para que pudéssemos ser comprados, um preço precisou ser pago. E a Bíblia deixa claro que o preço que foi pago para a nossa redenção foi o sangue do inocente Jesus. Pedro diz na sua epístola, 1 Pedro 1,18,
Pedro diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue. Fala para alguém que está perto de você: você foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo. Pedro diz: pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no último tempo por amor a nós. Pedro diz que o sangue foi conhecido antes da fundação do mundo, antes da criação do próprio homem. Pedro diz: o sangue foi conhecido com efeito. Deus cria o homem, qual razão e propósito? Conhecemos essa história. Refletir a sua imagem, governar a criação, dá a ele uma responsabilidade. Ele fracassa, ele falha na responsabilidade que lhe foi confiada. Mas já havia no plano eterno, já havia no propósito de Deus um plano de redenção, de resgate. Já havia no plano eterno, Pedro diz: o sangue foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes mesmo de pecarmos, Deus já havia feito provisão para o nosso pecado. O nome disso na Bíblia é graça. Graça não é só favor imerecido, graça é favor demonstrado por aquele que merecia o contrário. No Éden, Deus faz vestimentas de pele para Adão e sua mulher. Um animal inocente é sacrificado. O que é isso? Não há no Éden um ser humano justo capaz de ser o substituto dos injustos. Deus tem que lidar com o pecado do homem por meio de sangue de animais. Isso vai se repetir ao longo de todo o Antigo Testamento. E quando chegamos em Hebreus 10:4 diz que é impossível que sangue de bodes e de touros remova os pecados. Por isso, quando Cristo entrou no mundo, a Escritura diz: sacrifício e oferta não quisestes, um corpo me formaste. E a Bíblia diz que na entrega de Jesus, nós fomos santificados, nós fomos aperfeiçoados. O sangue do inocente Jesus pagou o nosso resgate, pagou pela nossa redenção. Em Apocalipse capítulo 5, toda a criação de Deus adora a Deus, adora a Ele como Criador. Mas também no capítulo 4, na verdade, você tem os seres viventes, os 24 anciãos, os anjos, adorando ao Senhor. No capítulo 5, e a Bíblia, é curioso que a Bíblia diz que eles adoram a Deus porque Ele é Criador, porque Ele criou todas as coisas. E aí no capítulo 5, o Cordeiro também entra como alvo de adoração. Então adora a Deus porque Ele é Criador, mas o Cordeiro é o meio pelo qual Deus nos redime. E adorar a Cristo aqui é adorar esse Deus Criador, mas também esse Deus Redentor, que não nos deixou na condição de escravidão em que nós estávamos. E o Apocalipse 5, 9 e 10 diz: entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Amém. Fomos comprados. Então a primeira palavra, a palavra grega Rick Renner diz o mercado de escravos. A segunda, Jesus não veio só inspecionar a condição em que nós estávamos. Ele veio para garantir a nossa libertação. Mas para que pudéssemos de fato ser livres, um preço precisou ser pago. E o sangue do inocente Jesus foi o preço pago para a nossa redenção. A quarta palavra, Rick Renner diz que essa palavra grega apolutroses. Ele diz que apo no grego transmite a ideia de retorno. E lutroses, como nós acabamos de ver, é o preço que precisava ser pago para o nosso resgate. Quando essas duas palavras se unem, significa que aquele que foi resgatado, aquele que foi pago um preço para que ele fosse livre da escravidão, um preço foi pago para que ele fosse devolvido à condição em que estava, antes que o cativeiro tivesse início. Qual era a nossa condição antes do cativeiro ter início? O que Deus planejou, o que Deus pensou para a vida humana? Irmãos, Deus sempre quis ter uma grande família. Lucas 3,38 diz que Adão era filho de Deus. Em Apocalipse 21, quando é narrado o novo céu e a nova terra, a Bíblia diz: eu lhe serei pai, e ele será para mim filho. Falando da nova criação, do novo céu, da nova terra, não vai existir morte, nem pranto, nem luto, nem dor, nem choro. A Bíblia deixa claro que Deus e o projeto original de Deus para a sua criação, uma grande família.
Ele vem, paga pelo nosso resgate, para nos devolver, para nos colocar de novo na condição de filhos. Olha Gálatas, capítulo 4, versos 4 até o verso 7. Gálatas, capítulo 4, dos versos 4 ao verso 7, a Bíblia diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. Olha, irmãos, a condição que nós estávamos de escravidão por causa do pecado, mas não somos mais escravos, fomos devolvidos a esse lugar de filhos. Já não és mais escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro de Deus. Vamos lá, número 1, Jesus é o nosso Senhor. A Bíblia declara o senhorio de Jesus Cristo e a salvação como resultado da confissão do senhorio de Jesus Cristo. O que isso significa? O que significa Jesus ser o nosso Kyrios, o nosso Senhor? Significa que Ele é o nosso dono. Agora, número 2, por que Ele é o nosso dono? Porque Ele nos comprou. Ele tem direito sobre essa propriedade. Ele é o dono porque foi um preço Ele pagou para readquiri-la. Em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios capítulo 6, olha o que o apóstolo Paulo diz, os versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmãos, nós não nos pertencemos mais. Paulo diz: nós não somos, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo. Não temos o direito de fazer o que desejamos, o que queremos com as nossas vidas. Temos um dono, temos um Senhor. E a orientação é confessar Jesus como Senhor, a vida empenhada, a obedecê-lo, a viver para a sua glória, a viver para Ele. Terceiro e último, o reconhecimento de que Jesus é Senhor é condicionado a fazer o que Ele diz. Ficou silencioso, quieto. Lucas 6, verso 46, Jesus diz, Lucas 6, verso 46, por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Em outras palavras, Jesus está dizendo, que Senhor eu sou, que não sou obedecido. Porque, como eu disse, muitas vezes o Senhor, a palavra Senhor, na nossa língua, no nosso idioma, não expressa a força que se tem no grego. Nós falamos Senhor, obviamente, de uma forma respeitosa, mas quando Jesus diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, Kyrios, Kyrios, dono? Mas vocês não fazem o que o dono de vocês manda. Jesus não quer ser só reconhecido, Jesus quer ser obedecido. E não há nada, irmãos, não há nada que expresse tanto a admissão real de que Ele é o Senhor das nossas vidas do que a disposição de obedecê-lo. Eu canto, Jesus, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é meu dono, eu te amo. Mas na prática, muitas vezes a nossa lealdade tem sido dada a tantas outras coisas, menos ao Senhor que nos comprou. Sabe uma das formas e maneiras em que de fato testemunhamos se Jesus é o nosso Senhor na vida prática? Se adaptamos o Evangelho ao estilo de vida que decidimos viver. Se eu escolho adaptar ou tentar de alguma forma fazer com que o Evangelho se adapte ao estilo de vida que eu decidi viver, irmãos, eu tenho um dono. Eu sou o meu próprio dono, eu pertenço a mim mesmo. Mas se Ele é o meu Senhor, eu vou empenhar a minha vida a adaptar, a submeter àquilo que o meu Senhor orienta, aquilo que o meu Senhor manda. Amém, irmãos? Qual é o maior dos mandamentos? Jesus foi perguntado sobre isso, quem se lembra? Marcos capítulo 12, os versículos 28 e 29, no verso 30 tem a resposta. Qual é o maior dos mandamentos? Porque a lei diz, o Senhor responde, e ele não titubeou em responder, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento.
não é só amar a Deus, olha a intensidade com que a Bíblia expressa ou diz que deve expressar o nosso amor ao Senhor. Amar ao Senhor. O maior dos mandamentos é qual, irmãos? Amar ao Senhor, ok? Quem ama, obedece. O amor a Deus se expressa em sua obediência. João capítulo 14, verso 15. Jesus diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se amamos o Senhor, isso vai se transformar, ou vai se traduzir em obediência, em submissão, em rendição ao senhorio de Jesus nas nossas vidas. Olha a seriedade que a Bíblia trata o tema. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versos 21 a 23, Jesus diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lembra que Lucas, nós acabamos de ver, chama Senhor, não faz o que eu mando. Aqui ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, 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 porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Que Jesus diz, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pera lá, Tiago, então Jesus está sugerindo que a salvação eterna é resultado de obras? De forma alguma. De jeito nenhum. Mas nós também. Quando o assunto é salvação, a Bíblia diz não para as obras. Não é assim? Pela graça somos salvos por meio da fé. Agora, depois de salvos pela graça por meio da fé, as obras é o fruto, é a evidência da nossa salvação. Um comportamento que condiz com os padrões que Ele estabeleceu. Como eu disse, não os padrões que nós decidimos estabelecer. Na carta aos Efésios, você conhece muito bem. O rótulo que tinha sobre nós era filhos da desobediência. Lembra de Efésios 2? Ele vos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Nós andávamos dessa forma, dessa maneira, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, como filhos da desobediência. Mas a Bíblia deixa claro, verso 4, que o Deus que é rico em misericórdia, e o grande amor com que nos amou, nos deu vida. Irmãos, nós recebemos vida, nós nascemos de novo, nossa natureza foi transformada. E Pedro, em 1 Pedro 1,14, Pedro diz que somos filhos da obediência. O novo nascimento mudou o rótulo que tinha em nós. Havia um rótulo de filhos da desobediência. Agora, regenerados, nascidos de novo, somos chamados de filhos da obediência. E é a nova natureza, é a transformação pelo novo nascimento que proporciona a obediência, irmãos. Nós não estamos tentando vencer a carne com recursos próprios. Estamos vencendo ou podemos obedecer com os recursos que Ele disponibilizou. Amém. Houve uma mudança na nossa natureza, nós nascemos de novo. Paulo continua citando na carta aos Efésios, no capítulo 2, que mencionei, ele continua dizendo, Deus rico em misericórdia, o grande amor com que nos amou, estávamos mortos em delitos e pecados, mas recebemos vida, fomos ressuscitados juntamente com o Senhor Jesus Cristo, assentados nos lugares celestiais. Paulo diz que Deus fez isso para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Mas a bondade de Deus vai ser testemunhada pelos séculos vindouros, é isso que Paulo está dizendo. Pela eternidade vai se testemunhar a bondade de Deus, aquilo que Deus fez em Cristo por nós. No 8, então, nós conhecemos bem, ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas no verso 10 ele diz, somos uma feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Se o assunto é salvação, não para as obras. Depois de salvo pela graça, regenerado, recebemos vida. A Bíblia diz sim para as obras. Diz sim para essa nova vida. Diz sim para esse, é como Paulo diz aos Gálatas, o fruto do Espírito. O Espírito humano, habitado pelo Espírito de Deus. A evidência dessa habitação é amor, é alegria, é paz. Irmãos, e somos chamados para esse lugar de obediência. A Bíblia diz que os demônios, eles creem
e temem. Tiago 2,19. Crer por crer, até os demônios creem. E é curioso que os demônios muitas vezes demonstram mais temor ao Senhor do que muitos crentes. Porque a Bíblia diz que eles creem e tremem. Eu creio em Jesus. Tudo bem, se cremos em Jesus, se Ele é o nosso Senhor, se confessamos Ele como nosso Senhor, a nossa vida vai estar empenhada a obedecê-lo. E a obedecer em tudo. Submisso a Ele. Eu vou terminar com o exemplo do próprio Jesus. Pense por um instante na obediência de Cristo. A Bíblia diz, Hebreus 5, dos versos 5 a 7, que Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido forte clamor, lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. E a Bíblia diz que, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna de todos os que creem. Vamos lá, irmãos. Jesus nunca pecou, Ele nunca desobedeceu. Como Ele aprendeu a obediência? Todo mundo concorda comigo? Amém, gente? Jesus nunca pecou? Amém. Nunca transgrediu a lei? Amém. Amém, gente? Como a Bíblia diz que Ele aprendeu a obediência? Filipenses nos responde. Aos Filipenses 2,8, Paulo diz que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Lembra do Getsemane? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que não seja a minha vontade, mas que seja a sua vontade. E ele entra num lugar total de submissão e de rendição ao Senhor. Ele sabia o que significaria a cruz, ele sabia o que significaria se lançar num abismo da separação entre ele e o Senhor. Deus meu, por que me desamparastes? Mateus 27, nós conhecemos bem. Mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Qual foi o resultado disso? Paulo continua aos Filipenses dizendo, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Irmãos, ao nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu não quero, irmãos, nesse ano de 2026, você que nos acompanha, eu não quero viver aquém dessa orientação bíblica. Como eu disse lá no início, a confissão do senhorio de Jesus Cristo é um dos pilares centrais da fé cristã. A porta da salvação é atravessada como resultado da confissão do senhorio de Jesus Cristo. Ela não é apenas uma declaração em palavras, mas um ato de rendição total. Reconhecimento do senhorio e da nossa parte, da nossa submissão ao senhorio Jesus Cristo, ao nosso dono. Nessa hora eu queria que você fechasse seus olhos comigo, feche seus olhos e reitere mais uma vez o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Fale para Ele, Jesus, você é o meu dono, você é o meu Senhor. A confissão do senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, ela precisa se transformar em rendição, em submissão, em obediência. E é isso que o Senhor vai encontrar nas nossas vidas, Pai. Rendição, obediência, submissão. Reconhecemos e confessamos o Seu senhorio sobre as nossas vidas. Como Paulo diz, cremos no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos. E Deus o ressuscitou para fazer dele Senhor e Cristo. Você é o nosso Senhor, você é o Senhor desse ministério. Senhor, você é o Senhor, Pai, Jesus Cristo, você é o Senhor das nossas vidas. Nós te reconhecemos e vamos te obedecer, vivendo consagrados ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra.